Agora eu quero falar de uma outra questão que também gera muito debate, que é o fim da escala 6x1. O governo federal articula a aprovação da PEC que prevê o fim dessa escala e pretende tornar isso uma das principais bandeiras de campanha do presidente Lula em 2026 por causa da popularidade. Vamos entender também mais essa com o Lucas Martins? Conta aí. Exatamente, Evandro. Olha só, mais uma sinalização do governo em relação a essa proposta da escala 6x1, né? Agora, com o posicionamento do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Durante uma reunião, participou aí a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, e o presidente da Comissão do Trabalho aqui na Câmara dos Deputados, Léo Prates, do PDT da Bahia. Eles foram falar sobre um projeto com o ministro que tramita aqui na Câmara dos Deputados, aqui no Congresso Nacional, sobre essa escala 6x1, mas é um projeto aí um pouquinho diferente. O projeto da deputada Dayana prevê uma escala 5x2 com uma programação aí para os trabalhadores de 40 horas semanais. Esse é o projeto. Mas, além disso, tem outros projetos tramitando aqui no Congresso Nacional. Isso porque também tem um projeto de emenda à Constituição previsto aí, apresentado pela deputada Érica Hilton, que também tramita aqui, e o governo já se manifestou em relação a esses projetos que estão tramitando aqui na casa. Isso porque Marinho afirmou que tentará ajudar, participará do diálogo entre o governo e o Congresso para aprovação desse projeto. Isso porque é uma das bandeiras da reeleição do presidente Lula para 2026, numa possível candidatura aí. Então, são as prioridades do governo aí. Um deles era o projeto do imposto de renda, né, prevendo a isenção para quem ganha até R$5.000. E agora esse projeto da escala 6x1, que é um projeto popular aí, que pode beneficiar boa classe trabalhadora. Mas isso tem algumas resistências, principalmente aqui no Congresso Nacional. Alguns parlamentares já se manifestaram em relação ao projeto, pedindo audiências públicas. Isso porque é um tema sensível, de acordo com os parlamentares, e eles querem ouvir os setores para entender melhor qual é a demanda do setor em relação ao empregado e ao empregador. Então, toda essa tramitação desse projeto segue aqui nas duas casas. A gente segue acompanhando de perto. A ministra Gleisi Hoffmann, do governo, também já se manifestou falando a respeito do projeto, disse que o presidente Lula vai apoiar a aprovação e também quer que o governo participe aí do diálogo com o Congresso para aprovação desse projeto. A gente, é claro, segue acompanhando todos os detalhes aqui para trazer as novidades sobre esse tema que é popular aí e atinge a vida da população brasileira, né, Evandro? A gente segue acompanhando de perto aqui e traz todas as novidades. Volto com você. Muito obrigado. Um abraço para você. Esse tema ainda precisa de bastante discussão, até por conta do setor produtivo também, dos setores que seriam impactados por essa mudança. Há muitas argumentações sobre o quanto isso poderia desacelerar o mercado de trabalho aqui no país e também levar a uma piora de parte dos setores. Por outro lado, se entende que isso poderia garantir também a produtividade necessária quando você oferece um tempo maior de descanso. Então, há aqueles que defendem e usam esse ponto como foco principal, ao mesmo tempo em que aqueles que criticam falam da questão relacionada à produtividade. Há um debate sobre, em vez de se utilizar, porque lá no começo falou, vamos acabar com a escala 6x1, trazer uma escala 4x3, até bastante inspirada em escalas que já são utilizadas em alguns países da Europa e etc. Algo que já foi pelo menos tirado do horizonte nesse momento, porque isso significaria uma redução muito drástica aqui no país. O que se trabalha agora seria com a possibilidade, então, de uma escala de 5x2. E esse é um tema que gruda bastante no atual governo, que sempre é visto como aquele que, de alguma forma, lutou e luta pelo direito dos trabalhadores e, claro, também é uma proposta bastante popular. Alangani, como é que você imagina que será a condução desse debate e o resultado também com o governo entrando com a cara e a coragem na jogada?
Olha só, Evandro, indo para uma escala 5x2, muitas empresas já operam dessa maneira. Mesmo que a regra seja 6x1, na prática acaba ficando 5x2, né? Seria até interessante, em termos de políticas públicas, ter um levantamento, se possível, né, de quantas empresas hoje, mais ou menos, uma estimativa, trabalham na escala 6x1 e no 5x2. Se a maioria já trabalhar na escala 5x2, aí não terá grandes impactos. Agora, se a ideia inicial fosse justamente ir lá para 4x3, Evandro, aí o impacto seria significativo. Por quê? Porque a empresa ela faz conta, né? Ela vai, bom, você está trabalhando menos e eu estou pagando o mesmo salário, isso aqui não faz sentido. Então ela vai demitir ou ela vai aumentar o preço da mercadoria. Por isso que seria importante a gente ter uma dimensão de quantas empresas já fazem o 5x2. Agora, de qualquer maneira, Evandro, o impacto eleitoral é muito forte, né, desse tipo de medida, porque a gente não sabe exatamente como serão os efeitos a médio e longo prazo, vai causar desemprego, se vai causar aumento do preço das mercadorias, como é que as empresas vão reagir, mas num primeiro momento é o tipo de pauta que a população acaba recebendo bem, né? Tem um benefício concreto, então o governo está usando muito bem a máquina no atual momento, isenção de IR e agora a tal da PEC aí, da mudança de escala. E isso tem um apelo popular, muito mais do que as pautas ideológicas, enfim, então mais trabalho para a oposição. Fala, Piperno. Eu acompanho o relator. Eu acho que, veja, é importante esse projeto para colocar em discussão a questão da escala 6x1, que aí ela é claramente excessiva. Da mesma forma que a 4x3, como foi ventilado lá no começo, como foi, aliás, proposto no começo, também me parece algo que foge de qualquer gradualismo. E desde o começo eu defendo essa solução intermediária, 5x2, até porque essa é uma escala de trabalho que já está assimilada por grande parte do mercado. Então, seria sim uma mudança respeitando o gradualismo. Então, eu concordo com isso. Agora, é evidente que também o governo, depois de praticamente 3 anos, demorou muito para isso, ele começou a perceber que ele não tem maioria, não vai ter nunca, é um governo claramente minoritário, mas o governo, de qualquer forma, ele pode mexer com a opinião pública exatamente com esse tipo de pauta. Ah, eu não tenho maioria? Tá bom, mas eu tenho boas pautas. E aí, Congresso, o que você vai fazer? 5h32. Quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Ô Zé, é esse fio que eu quero puxar com você. Porque, por mais que o governo não tenha maioria, assim como a pauta relacionada ao imposto de renda, a pauta do fim da escala 6x1 também é popular e pode fazer com que muitos parlamentares que até então votaram contra o governo, nesse momento pensem mais na questão eleitoral do que no barco que eles vão entrar, né? Pois é, e num momento em que o Congresso Nacional está numa situação muito complexa, né? Em baixa. O presidente da República, fazendo o discurso, o presidente Lula, diante do presidente da Câmara dos Deputados, diz que o Congresso nunca esteve em tão baixo nível e é aceito. O presidente da Câmara contratou por 5 milhões uma empresa para limpar a imagem, né? Como se o problema fosse na comunicação. Treinar os veículos de comunicação não é um problema na comunicação, é exatamente a pauta. Esse debate é muito importante, mas fora da realidade. Qual é a realidade hoje? Tem que desregulamentar. Por quê? Além, evidentemente, de conversar, e eu converso muito, eu procuro muito saber do dia a dia, eu converso no Congresso com representantes empresariais, sindicatos empresariais. Quem tem um funcionário e quem tem 10 mil funcionários estão com a mesma queixa, não se encontra funcionários para trabalhar. O rodízio está altíssimo em vários setores. Eu fui tomar um café numa padaria na manhã e vi que tinha lá muitos funcionários. Cheguei para o dono e falei, o senhor é um herói, como lida com isso? Ele falou, isso é um sacrifício. Tem dia que eu tenho que fazer pão porque o padeiro faltou. E está assim. Ele me disse lá, olha, tem gente que não vem aqui nem para buscar documento e dinheiro para receber, simplesmente desaparece. Por quê? Existem vários diagnósticos. Seria a Bolsa Família? Talvez. Não acredito.
O caso é o seguinte, todo mundo descobriu que pode trabalhar de forma autônoma, né, de PJ, em várias empresas e não ficar preso a um salário, que é um salário comercial, que se chama, né, salário mínimo, que recebe R$ 1.300 por mês. Então, assim, está acontecendo uma grande revolução trabalhista no Brasil que está vindo pelos próprios funcionários e patrões. Haverá um momento que os patrões terão que pagar mais e cobrar mais, evidentemente, do consumidor. O consumidor não quer pagar, não aceita pagar. Então, está tendo nesse momento, é um limiar. Vai acontecer uma revolução no mercado de trabalho e que vem exatamente do mercado, do trabalhador, do patrão, que vai ter. Serviço, gente, é caro no mundo inteiro, que no Brasil não é, né? A gente se qualquer um lava o carro no lavador, qualquer país desenvolvido sabe que isso é muito caro. As pessoas só muito ricas que lavam o carro fora, lavam o próprio carro, aqui não, e quer pagar barato. Então está chegando a esse ponto. Isso aí é fora da realidade. Está humilhando o Vicentinho. O Vicentinho queria 40 horas semanais, lutou a vida inteira. Foi eleito com essa bandeira várias vezes. Nunca conseguiu. Agora o governo quer 36 horas, quer dizer, é fora da realidade. Tem que desregulamentar, né? E o patrão contratar por 2 dias, gente, claro. Se uma pessoa tem um restaurante, um bar, não sei o quê, que só funciona sexta, sábado e domingo, existem vários, por que ele será obrigado a contratar uma semana inteira, um mês inteiro, um ano, com férias, com não sei o quê? Acabou isso, tem que entrar na realidade, né? Em vez de ficar com essas regulamentações e restrições, tem que abrir. Hoje, o trabalhador sabe o que faz. A CLT é antiga demais. A origem disso é lá na Revolução Industrial, onde as pessoas morriam de exaustão porque trabalhavam demais. Hoje o trabalhador simplesmente não aceita, não vai. Fala, Bruno Musa. Perfeito. Bom, só para complementar, eu estava mais um exemplo do que o Zé Maria trouxe. Eu estava pintando minha casa há poucos dias e foi pintar um senhor que a gente contrata há muito tempo. E ele falou, eu conseguiria ter trabalhos muito mais do que eu tenho no mês. Tem dias que eu passo parado. Eu falei, mas por quê? Porque ninguém quer trabalhar. E ele contrata gente mais velha porque ele falou, está cada vez mais difícil achar essas pessoas mais novas. Quem perde? Todo mundo. Ele, enquanto pintor, que poderia contratar mais pessoas que não querem trabalhar, e o consumidor, que fica com uma escassez de prestação de serviço. Mas foi mencionado aqui na Europa também, Evandro, e veja, junto com a Suíça, a Grécia é um dos poucos países da Europa que vem produzindo superávit. E a Grécia passou por uma crise tremenda, que inclusive o primeiro-ministro da Alemanha falou que a crise da Alemanha atual, ela já é tão séria quanto a da Grécia quando eles quebraram no começo da década passada. Por que eu estou falando isso? Porque a Grécia deixou de lado a discussão do tal 4-3 que começou a tomar corpo na Europa, que está completamente estagnada, para discutir o 6-1. Pois é, a própria discussão do 6-1 começa a voltar. Por quê? Porque precisa de produtividade em um país que está, em um continente que está completamente estagnado. Quando nós vemos produtividade, significa produzir mais em menos horas, com menos recursos. Isso significa investir em tecnologia e, hoje em dia, inteligência artificial. Nós temos hoje a tal taxa de desemprego na mínima, mas levando em consideração a metodologia do IBGE, só que nós não temos trabalhadores porque temos 56 milhões de pessoas, 1 a cada 4 brasileiros, dependendo apenas do Bolsa Família, sem contar benefício de prestação continuada e etc. Como é que nós vamos investir em produtividade? Como é que o país vai andar? É simplesmente impossível. Estamos em 2025, 1 a cada 4 brasileiros depende majoritariamente do Estado para sobreviver e foram mantidos assim ao longo das últimas décadas. Então, claramente, o mercado pede uma flexibilização, como o Zé Maria falou. Alguém aqui já viu filas e filas de pessoas descendo da América Central, à exceção da Venezuela, claro, por questões óbvias, para tentar entrar e se degladiando para entrar no mercado brasileiro de trabalho? É claro que não. Mas no mercado de trabalho americano, onde não há justiça do trabalho e flexibilização total do trabalho, você vê pessoas querendo ir para lá. O resultado é óbvio. Veja, por exemplo, os números quando o Temer implantou uma mínima flexibilização frente ao que poderia ser e o que aconteceu com o mercado de trabalho. É o que demanda a sociedade em 2025. Os mais jovens não querem viver amarrados a uma CLT que foi criada lá atrás, na época de Getúlio Vargas.